Bom, a nossa aula sobre a história da igreja, a gente vai tocar no assunto do avivamento. Aqui no nosso slide está, Europa após a metade do século XVI. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philip Spener organizou reuniões com estudos bíblicos e orações nas casas. Surgiram obras sociais e um novo vigor espiritual sobre a igreja luterana. Fundaram-se campos missionários. Porque o que aconteceu com a igreja luterana? Ela é um movimento de reforma. O movimento de reforma foi aquele que a gente já estudou, né? Pedreira, muito difícil. E ela acabou se tornando uma igreja formalizada. Ela não tinha vigor espiritual, ela estava bem organizada, tinha sua liturgia, seus pastores que eram enviados para o seminário e o culto, mas não tinha vigor espiritual. E tinha um pastor chamado Philip Spener, que ele é chamado o pai do pietismo alemão. O que é o pietismo? O pietismo é um movimento que acontece dentro da igreja, que a gente chama de igreja dentro da igreja. Isso é pietismo. É aquela turma aqui dentro da igreja que fala o seguinte: a liturgia não está boa, eu não estou sentindo Jesus, eu não estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo nada, sabe? Sentindo nada. Aí o que fazem os pietistas? Se separam em uma casa de um irmão, leem a Bíblia, oram nessa casa, louvam ao Senhor, convidam os seus vizinhos e falam de Jesus. Isso é pietismo. O Jacob Spener começou a fazer isso aí. Escuta, nós temos que buscar uma conversão para nós, porque ele percebeu que as pessoas iam para a igreja, no caso a igreja luterana, alemã, só que continuava bebendo, fumando, dançando, trambicando, traficando negros, sabe? Traficando escravos, na verdade. Eles eram crentes, mas o negócio deles era uma vida mundana. E aí o Jacob Spener falou o seguinte: não, isso está errado. Se a gente é de Jesus, a gente tem que mudar esses comportamentos também. Tem coisa que não combina. E como que começou? Reuniões em casas, sem liturgia, só a leitura da Bíblia, sem muita delonga, sem aqueles sermões elaborados, sabe? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, põe a mão na cabeça do teu irmão. Não tinha nada disso. Pegava a Bíblia, lia, explicava o texto, orava, cantava e ia para casa. Próximo culto, povo avivado. E o pastor da igreja começa a observar que tem crente mais avivado, que aquela turminha está mais avivada e a outra não está mais avivada. São os pietistas da igreja. Aí tem pastor que é sábio, que pega e traz o pietismo para dentro da igreja, quer dizer, ele se ajunta também. Ele pega e transforma a igreja num núcleo onde se estuda a palavra de Deus, se lê, se prega, se ora, se canta. É uma igreja avivada. Só que tem pastor que tem a visão míope, né? E nesse caso aí ele não consegue enxergar o avivamento na frente dele e combate o avivamento. Combate. Tem pastor que combate. Se você começar a ficar muito avivado na sua igreja lá, sabe? Evangeliza demais, pula demais, ora alto demais. Se você ficar muito avivado, você vai receber umas etiquetas lá. Você vai receber umas etiquetas. Aí tem que ter sabedoria. A sabedoria vem pela experiência, né? Porque tem que ser um avivamento que surta efeito para a igreja também. Surta efeito. Mas uma coisa que não pode acontecer é você bloquear o avivamento. Mesmo que você tenha que se colocar dentro da etiqueta da sua igreja, né? Se coloque, mas não bloqueie o avivamento. Porque o avivamento vai muito mais do que frenesi, sabe? Estou vendo coisa. O avivamento é você conversar com uma pessoa e você transmitir Jesus para ela. Você orar do lado dessa pessoa e a pessoa falar: mas eu estou sem vontade de orar, mas eu só dobro o joelho comigo aqui. E aí o fato de você dobrar o joelho com aquela pessoa, ela é tocada. Ela é tocada pela sua oração. Avivamento. Uma visita que você vai fazer, que nem vocês deram testemunho aqui, numa visita você pode ganhar almas ou levar o Espírito Santo para essas pessoas. Basta você estar avivado. O Spener fez isso aqui na Alemanha. Você pensa na Alemanha, mas aqui já tem igreja e ainda tem um movimento pietista também, de Jacob Spener. Aí o avivamento dos morávios, século 17, 1727, começaram a buscar ao Senhor em oração. De repente houve um derramar do Espírito sobre eles. Havia choro, quebrantamento, manifestação entre as crianças. Eles iniciaram um movimento de oração que durou mais de 100 anos. Que é a Morávia, tá? A Morávia é uma região da Europa.
da Europa Antiga, a Morávia. E na Morávia eles era dividido em condados, tá? Condados. E tinha condes. E tinha um conde lá chamado Conde von Zinzendorf, o nome dele. Conde von Zinzendorf. Ele era um homem que ele era envolvido com política, ele era envolvido com economia e ele era envolvido com o evangelho. Ele cedeu todo o condado dele, ele cedeu o condado dele inteirinho para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos pelas igrejas organizadas, para que esses crentes viessem e morassem lá como colonos nas terras da Morávia. E o conde von Zinzendorf, ele entrou em contato com vários movimentos piedosos, pietistas, tá? E o que faziam os morávios? Se reuniam nas suas casas. Ao invés de organizar uma igreja com estrutura eclesiástica, eles organizavam trabalhos de oração, louvor e pregação da palavra de Deus em casa mesmo. E veio o derramamento do Espírito Santo para incomodar eles a levar o evangelho, porque a reforma protestante não levou o evangelho para os outros. Aliás, pelo contrário, as igrejas reformadas, elas proibiam a pregação do evangelho para quem não era cristão, dizendo que a evangelização já tinha acontecido. E dentro da igreja reformada surgiram esses movimentos pietistas para dizer: não, a tarefa está inacabada, nós temos que levar o evangelho para outras pessoas também. Entre esses surgiram os moravianos. Era gente pobre, só que o conde von Zinzendorf, ele começou a enviar os missionários, e ele só dizia o seguinte: olha, dinheiro para sustentar você lá no campo missionário nós não temos, mas se você quiser ir, aqui estão as terras, vocês se organizem e vão. Aí a história da igreja conta que muitos moravianos se venderam como escravos para poderem pregar o evangelho entre os escravos. Chegava lá no navio, se vendia como escravo para poder pagar a passagem, chegava lá, ele nunca mais voltava para casa, não voltava mais. Famílias inteiras de moravianos vieram inclusive para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, eles trouxeram muito avivamento para as igrejas puritanas que tinha nos Estados Unidos. E quando eles estavam voltando para a Inglaterra, num desses navios dos moravianos, tinha o Clube Santo. Nesse Clube Santo era o clube de John Wesley. John Wesley, ele era um pregador da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. John Wesley, ele saiu da Inglaterra e ele foi para os Estados Unidos para poder dirigir uma igreja lá. Dirigiu uma igreja. Só que ele teve uma decepção tão gigantesca, tão grande, que John Wesley teve que voltar para trás para a Inglaterra. E ele voltou desconvertido, sem fé. E no navio tinha aquele clube santo que John Wesley participava, aquele culto rotineiro, normativo, sem graça e nem vontade. E ele percebeu que lá no convés, onde estava assim a terceira classe, entendeu? Estavam os moravianos. E os moravianos cantando alegremente, batendo palma, glorificando ao Senhor, pregando com vontade, sabe, com um avivamento. E o John Wesley começou a participar da reunião dos moravianos. No que ele está participando, aí ele falou: escuta, por que eu sou crente igual vocês e eu não sinto a alegria que vocês sentem? Aí os moravianos falaram para ele o seguinte: é porque você não nasceu de novo ainda. Você só é crente para a sua igreja, você não é crente para Jesus. Você precisa de Jesus, John Wesley. Mas eu sou um ministro ordenado da igreja anglicana, isso não vale nada, rapaz. O que vale é ser uma nova criatura. Você tem que ser batizado de novo. Aí esse negócio de ser batizado de novo, John Wesley, caiu a ficha. Ele aceitou ser batizado pelos moravianos. E quando ele chegou na Inglaterra, o que ele ia fazer da vida? Que ele já era um ministro ordenado, ele era um pastor anglicano. Ele tinha que ir para a igreja dele, só que a igreja dele estava em declínio. A igreja anglicana sempre esteve em declínio, sabe? Algumas vezes ela teve um avivamento por causa de um ou outro avivalista, mas a tendência da igreja anglicana é decadência espiritual. Você participa da igreja, cumpre a liturgia, mas você não recebe nada de novo, a não ser que algum pregador avivado seja levantado lá. E o John Wesley tinha que ir para a abadia, para os ofícios, mas não sentia vontade nenhuma de ir. E ele, passando por perto de uma igreja, ele viu a igreja dos moravianos, entrou na igreja dos moravianos, sentiu a presença de Deus, o sermão tocou nele. Aí ele decidiu que a partir daquele momento ele iria agora buscar a presença de Deus para levar o avivamento para dentro da igreja anglicana, que ele não queria sair da igreja anglicana, ele queria ficar lá, né? Está até aí um dos nossos slides, século XVIII.
Além de milhares de convertidos e encaminhados para a santificação cristã, houve também obras sociais dignas de destaque, como essas: dinheiro aos pobres, compêndio de medicina, apoio na reforma educacional, apoio na reforma das prisões e apoio na abolição da escravatura. Porque o que aconteceu com John Wesley? Por ele ser um homem formado, ele tinha uma ampla formação, tá? Ele era muito formado mesmo. Ele era doutor em teologia, dominava bem o hebraico, o grego, o latim, era uma formação extraordinária. Ele não era um moraviano, os moravianos eram mais simples, né? Mas como ele recebeu o avivamento dos moravianos, ele levou isso para dentro da igreja da Inglaterra, igreja anglicana. E ele começou a avivar as igrejas da Inglaterra, Péricles, mas começou uma ciumeira, rapaz, porque o homem pregava e o povo começou a gostar da pregação de John Wesley. Um homem que pregava, mas depois que ele nasceu de novo, porque ele não era nascido de novo, ele começava a pregar e as pessoas vinham de longe e lotavam as igrejas. O reverendo Wesley vai estar pregando aqui, o povo ia. O reverendo Wesley foi para outra igreja, o povo não ia, porque o povo tinha sede de novo nascimento também. E quando Wesley pregava, o Espírito Santo descia e ele ensinava a chamada segunda bênção. A segunda bênção, a primeira é quando você recebe o batismo nas águas. A segunda bênção é quando você recebe o poder do Espírito Santo. Ele ensinava sobre a segunda bênção e as pessoas começaram a receber a segunda bênção. Muitas portas de igreja da Inglaterra se abriram para ele. Ele pregava em várias capelas, várias. Só que aí as portas começaram a se fechar. O povo ciumento começou a falar que ele estava contaminado com a heresia dos moravianos. A heresia dos moravianos. Porque ele dizia o seguinte: olha, nós temos que organizar um avivamento da igreja na igreja. E a gente vai organizar esse avivamento da igreja na igreja nas suas casas. Já que não dava o tempo todo você estar nas suas casas, montem grupos de estudos nas suas casas. É onde surgiram os metodistas. Porque John Wesley era extremamente metódico. Diz que ele lia a Bíblia no lombo do cavalo. Ele sentava na cela do cavalo e fazia... O cavalo ia embora e ele ficava estudando. O cavalo ia embora sozinho, sem ele guiar o cavalo. Onde o cavalo parava, de vez em quando o cavalo parava em frente às minas de carvão e ficava parado lá, aí ele descia, pegava a Bíblia dele e começava a pregar do lado de fora da mina, e os carvoeiros vinham para ouvir a pregação de John Wesley e aceitavam a Jesus, se entregavam para Jesus, eram batizados e levavam as suas Bíblias para casa e montavam um grupo de estudo dentro de casa. Começou a surgir um monte de pregador leigo que era semi-analfabeto e começou a ler a Bíblia e pregar. Surgiu os metodistas. Com isso a notícia chegou lá na igreja anglicana, na igreja sede, e as portas começaram a se fechar. Teve um monte de gente que perseguiu John Wesley, porque milhares e milhares de pessoas gostavam de ouvir a pregação dele. E diz que ele tinha uma unção tão grande que a voz dele dava para ser ouvida até a quase 5 quilômetros. Isso aí é poder de Deus. Isso aí não tem explicação assim na física, sabe? Ah, o vento levou a voz. Não, você está daqui a 5 quilômetros e você ouvir a voz do John Wesley sem equipamento de som. Isso é o poder de Deus. As pessoas vinham de longe. Ele disse que às vezes ele chegava a pregar na igreja assim, a igreja com a porta fechada, o reverendo mandava trancar a porta, os diáconos trancavam a porta, ele colocava um caixote do lado de fora e começava a pregar. As pessoas iam, ao invés de entrar para o culto, ficavam ali ouvindo John Wesley pregar. Ficavam ouvindo ele do lado de fora da igreja. E o pastor ficava tomado de ira, rapaz. E alugava uns meninos para poder tacar pedra nele. Ele disse que, ele escreve no diário dele, que o dia que ele não tocava pedra, não tomava pedrada, ele dizia: Senhor, será que eu ainda estou convertido? Eu não fui apedrejado hoje, será que eu estou em pecado? Porque o normal para ele era tomar pedrada, por causa que o avivamento era gigantesco, era enorme na vida dele. E ele tinha um parceiro lá na Inglaterra, que era o Sr. George Whitefield. George Whitefield diz que era um pregador também assim, mais eloquente que John Wesley e mais poderoso que John Wesley, hein? Mais eloquente, olha só que o homem já era poderoso, porque um avivalista, irmão, chama outro. Uma das coisas que a gente tem que perceber na igreja é o seguinte: você e eu temos que ensinar avivados, temos que orar avivados, cantar avivados, pregar avivado e fazer evangelismo avivado. Você tem que estar vivo. Ah, mas na minha casa eu estou passando a maior luta da minha existência, na minha casa. E aí, o que eu vou fazer? Você leva o avivamento para a sua casa também, dentro de você. Dentro de você, não deixa a sua casa apagar o avivamento. Porque você tem a sua casa, tem a comunidade, tem a igreja. A gente sabe que a gente paga um preço muito grande. E aí Deus te usa na obra dele, com essa cruz que você está levando aí.
se essa é a vontade de Deus. John Wesley, por exemplo, a esposa de John Wesley disse que ela era um martírio na vida dele. Ela era um martírio. A esposa dele não o acompanhava, o criticava e ainda ficava impedindo ele de querer fazer as coisas. Mesmo assim, ele foi um grande avivalista. Depois ela partiu e ele casou-se com outra senhora, né? Mas diz que ele foi fiel a vida toda à esposa dele, na tranquilidade. O George Whitefield levou milhares e milhares de pessoas para Jesus, e não importava se era ministro da igreja anglicana. Ele chegava para o ministro e falava o seguinte: você já nasceu de novo, filho? Mas é lógico, eu sou ministro ordenado da igreja anglicana. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você já nasceu de novo. Você tem que ser um homem de Deus, mas você tem que ser um filho de Deus também, porque tem homem de Deus que não é filho de Deus. Ele é homem de Deus, faz grandes obras, mas ele não tem Deus como pai. Ele não nasceu de novo, não está regenerado. Ele é um camarada que ele está degenerado, não regenerado. E George Whitefield batia na testa mesmo: você já nasceu de novo? E o sermão dele era: você tem que nascer de novo. Ah, eu estou com vontade disso, então quer que você não nasceu de novo, filho? Eu estou com a tentação da porque você não nasceu de novo, nasce de novo. E ele levou milhares e milhares de pessoas para Jesus assim. Milhares, irmãos, milhares, pregando a cruz somente. Avivamento desses homens que eu falei. Aí eu vou falar um pouquinho do John Bunyan para a gente poder terminar aqui.